Chegamos ao final do nosso curso de poemas e esta é a última aula do curso. Até aqui nós falamos de técnicas poéticas aplicadas aos versos, como por exemplo, as rimas e a métrica. E versos que obedecem essas técnicas poéticas são chamados de versos regulares, porque eles são formados, criados, regulados por certas normas da poesia clássica. Mas, para encerrarmos a aula de hoje, vamos falar dos versos irregulares, porque esses não obedecem, pelo menos não são obrigados a obedecer em nenhum estilo de sequência de rimas ou até mesmo de métrica. Aí você fala assim, ufa professora, então esses aí são mais fáceis de escreverem, porque não precisa aquelas técnicas, métrica, rima e classes de rimas, são melhores, são mais fáceis. Você que pensa. Manuel Bandeira, um dos principais versejadores de versos irregulares, disse uma vez em seu livro que é mais difícil escrever versos irregulares que não obedecem a nenhuma técnica do que escrever versos clássicos. Porque as técnicas poéticas servem como um roteiro, um manual para que a partir delas você possa criar em seus poemas uma beleza rítmica, uma estética poética e assim poder construir um poema com uma aparência realmente de poema. Mas quando você abre mão dessas técnicas, aí tudo fica um pouco mais complicado, porque muitas vezes a pessoa pode confundir versos irregulares, que também são chamados de versos livres, com uma prosa fragmentada. Ou seja, sem rima, sem métrica, sem ritmo, o poema pode ficar como se fosse linhas de prosa, linhas retas de um caderno, de um texto comum, só que apenas um pouco fragmentada em forma de versos. Mas não há nenhum tipo de beleza rítmica ou rimática nos versos, o que pode tirar a aparência do poema e dar a ele uma prosa, e uma prosa bem enfadonha. Como disse Murilo Araújo, que nós já citamos aqui neste curso, veja o que ele falou. Ao abrir mão das técnicas poéticas, é preciso tomar cuidado para não tornar os versos enfadonhos pela monotonia, e são precisos vocábulos de força e sonoridade invulgares para que supram a ausência das rimas e das técnicas. Disse Murilo Araújo, um dos principais poetas do modernismo brasileiro, movimento o qual deu mais espaço para a produção de versos livres, de versos irregulares. Então, atente-se para, na hora de abrir mão das técnicas, não usar palavras clichês muito comuns e também vocábulos cujos sons são muito fracos, porque a despeito da métrica e do uso de rimas, todos os poemas precisam ter, lembra que eu disse na aula do ritmo? Precisa ter musicalidade, porque a sonoridade é a base principal do poema. Agora, nas palavras do precursor dos versos livres no Brasil, Mário de Andrade, ele disse: jamais me preocuparam os erros de gramática na poesia, mas me preocupam os erros de linguagem que fragilizam a expressão. Jamais exigi de ninguém a forma rija, mas repudio as confusões do prosaico com o verso livre, a troca da técnica por um magro catecismo de receitas. Como eu disse, foi após o modernismo que a produção de versos livres passou a ser mais valorizada na poesia brasileira. Até então, os poemas mais reconhecidos eram aqueles rígidos, de formas pré-estabelecidas, que seguiam a sequência de rimas rigorosa e cuja métrica era perfeita, regular. Mas se você pensa que os poetas modernos tiveram a intenção de quebrar com os padrões gramaticais e poéticos, não foi isso. A intenção dos poetas, sobretudo, era aproximar a poesia das pessoas mais simples, porque antes, aqueles vocábulos difíceis e eruditos complicados, as pessoas não entendiam, a poesia era mais da elite.
Então, os poetas modernos quebraram com as regras e aproximaram a linguagem poética da linguagem do povo mais simples. Então, essa foi a essência do modernismo na poesia. Agora imagina você numa sociedade literária cuja linguagem era voltada mais para as pessoas letradas, para a elite, e de repente surgem os poetas modernos com uma poesia que aproximava a linguagem do povo, que trazia as mazelas dos menos favorecidos para dentro das poesias, aquelas dores dos excluídos que a elite tentava esconder debaixo do tapete social. Então, os poetas dessa época enfrentaram grandes protestos e também uma resistência para poder inserirem os versos livres, os belos versos irregulares que nós temos hoje. Eu já falei sobre o modernismo e várias fases literárias no meu curso de literatura e eu deixarei o link do curso na descrição do vídeo para você saber mais informações. Bom, como eu disse, foi um desafio e principalmente, como disse Murilo Araújo, porque esse modernismo, o modernismo legítimo, usou da liberdade para achar uma nova harmonia, para intensificar a emoção, para pintar os dias do nosso tempo agitado, para a criação completa e nova, para a descoberta de deslumbramentos virgens e cuja poesia pura assuma a expressão simples e nova de um mundo recém-surgido das águas. E também hoje você tem essa oportunidade de usar essa liberdade do nosso modernismo que continua para pintar novas poesias que não obedecem necessariamente nenhuma regra, mas que têm o som e a cor da alma brasileira, da alma que você tem. Vamos conhecer então alguns poetas modernos? Vamos lá para a primeira poesia de hoje. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa, viver tão só de momentos, como estas nuvens no céu, e só ganhar toda a vida, inexperiência e esperança, e a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Nunca des um nome a um rio, sempre é outro rio a passar, porque nada jamais continua, tudo vai recomeçar, e sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Mário Quintana. Você observa que não obedece necessariamente, sequencialmente, o uso de rimas, mas tem uma musicalidade e tudo a ver com a vida do povo, que muitas das vezes não segue um roteiro, não é linear, é bem de imprevistos, assim como é o brasileiro. Vamos para o próximo poema? Outro poema que tem tudo a ver com a aula de hoje, não apenas pela sua estrutura, que também é em versos livres, mas pelo conteúdo que tem tudo a ver com a poesia moderna. É o poema de Lia Luft. Vamos ler? Apesar do medo, escolho a ousadia. Ao conforto das algemas, prefiro a dura liberdade. Voo com meu par de asas tortas, sem o tédio da comprovação. Opto pela loucura, com um grão de realidade. Meu ímpeto explode o ponto, arqueia a linha, traça contornos para os romper. Desculpem, mas devo dizer, eu quero delírio. Lia Luft. Então aí tem tudo a ver, né? Prefiro a dura liberdade. Os versos livres têm lá as suas liberdades, mas às vezes é uma dureza e não necessita tampouco do tédio da comprovação da poesia clássica. Obviamente, há muita coisa a ser dita sobre o mundo mágico da poesia e este curso não pretendeu, em hipótese alguma, encerrar os estudos poéticos. Tampouco esta professora abordou todos os itens e todas as técnicas. Nem tem como. Eu quis trazer algumas estruturas
do poema que são pouco propagadas, ou seja, que não são tão clichês e ditas em aulas e manuais de escrita, como a musicalidade através da métrica e também a questão das rimas e ritmo. E sugiro que você continue com os estudos da poesia, não apenas do que já foi dito, mas quem sabe você mesmo poderá acrescentar coisas novas aos nossos versos.